Bom, o Raimundo coloca a questão do qual é o objetivo da proposta da atividade 6.3, 6, parte 3. Isso. E aí o tema de discussão é orçamento, fluxo de desembolso, e aí temos uma palavra chamada limites de financiamento. O que é a ideia? A ideia é que um projeto composto por atividades, produção, ele, pela produção e o trabalho de cada atividade, fatalmente, ou por recursos alocados nas atividades, ou por um dinheiro alocado nas atividades, nós vamos encontrar que elas consomem, as atividades consomem recursos ou consomem valores em dinheiro. Nesse caso aqui, as atividades consomem valores, preço unitário, pagamento de serviço por entrega. Não estamos discriminando aqui os elementos que são utilizados, mas aqui a gente consegue ver que até mesmo com várias moedas para definir o custo da atividade. Por outro lado, as atividades que custam dinheiro provavelmente vão apresentar aqui, e eu vou ver se eu mostro um gráfico no diagrama. Deixa eu ver aqui. Custo total. Vamos ver se eu vou conseguir ver o custo total. O custo de cada atividade no tempo promove uma despesa no tempo. Então, o fluxo da rede, a coincidência de atividades no tempo, o caminho crítico e os caminhos paralelos acabam mostrando que a parte de custo de uma com a outra totaliza no período. Esse período aqui nós estamos vendo em período em semana. Então eu estou vendo o período em semana e mostro aqui que, como previsto, um projeto começa com pouco esforço, pouco consumo, pouco problema, e no meio da vida ele atinge o máximo de consumo, trabalho, produção, e no final da vida a curva de Gauss se estabelece. Então, o dinheiro aqui, a despesa aqui, representa o consumo de trabalho no período. Temos aqui, então, por semana, o consumo período a período. Isso aí, então, é um histograma de recurso financeiro, é o aporte financeiro necessário, na verdade, a despesa que vai trazer o projeto e demandaria um aporte financeiro para isso. Bom, despesa, custo total é custo total. Está aqui. Nesse caso aqui eu sou obrigado a retirar isso. Está dando negativo? É porque eu tinha um aporte financeiro aqui. Eu tinha um financiamento aqui que eu tirei. Assim eu sei que custa 69 mil. Eu não estou injetando dinheiro aí. Mas se esse é o perfil de gasto, então eu teria que ter um patrocínio, e aí vamos voltar aqui para os termos utilizados. Orçamento, fluxo de desembolso. Orçamento é o dinheiro ao longo do tempo. O fluxo de desembolso é o dinheiro saindo desembolso. Então, o fluxo é ao longo do tempo. Há um fluxo de saída aqui. Agora é 2. Depois é 16. Depois é 25. Então, um fluxo de saída. Esse é o gráfico não acumulado. Mas eu posso fazer um gráfico acumulado
e mostrar que o projeto começa gastando pouco e termina gastando tudo, certo? E com um perfil de consumo dado por uma curva normal. Ora, se o perfil de consumo é dado por uma curva normal, significa dizer que o acúmulo do valor do início ao fim se vai apresentar na forma de um S. Você consegue ver aqui a impressão de um S. Eu fiz a apresentação do gasto hora a hora, apenas para chamar a atenção de que o resultado disso se daria na apresentação de um S. Raimundo observa que nessa ferramenta eu não preciso usar o Excel. E já vai imediato. Então aqui nós temos o quê? Nós temos o fluxo de saída semana a semana e o fluxo, o orçamento, que é o dinheiro gasto total ao longo do tempo. E aqui no final, se você olhar direitinho, você vê que o projeto termina com 69.755, que é 69.755. Custo é um número. Orçamento é uma distribuição. Custo é um valor. Orçamento, desembolso é uma distribuição. Acumulado ou não é uma distribuição. Então, os dois termos que nós vimos aqui na introdução se fazem entender agora. Por outro lado, tem um outro termo chamado financiamento. E o Raimundo falou do cliente e pagamento. Então, vamos ver isso aqui. Financiamento é o dinheiro que eu preciso para pagar as minhas contas. O que o cliente paga para a empresa não é o financiamento. A gente pode até chamar de financiamento. Mas quando você faz um trabalho por uma organização para um cliente, esse é o valor do custo. Mas o cliente não te paga isso. Ele deve te pagar um pouco mais para você pagar os custos, os impostos e, eventualmente, um lucro. Então, a despesa desse projeto é paga pela própria empresa. Eu vou ter que colocar aqui uma coisa que eu apaguei. No modelo eu vou escrever financiamento interno. O setor financeiro da empresa, a contabilidade da empresa, da sua empresa que executa o projeto, ela precisa te fornecer dinheiro para você pagar as suas contas. Isso não tem absolutamente nada a ver com o dinheiro que o cliente paga para a sua empresa. É claro que quando você propõe um trabalho, você pode pegar o seu dinheiro e gastar o seu dinheiro enquanto espera receber o dinheiro do cliente. Então você tem um capital, você gastou o seu dinheiro, chamado de capital de giro, investimento, e quando você receber o dinheiro do cliente, você repõe o seu capital. Aqui o financiamento são quantas semanas? 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Então eu vou colocar aqui pagamentos só 3. Esse pagamento, ele dura 1 hora. Eu simbolizo o ato de patrocinar, trazer dinheiro, simbolizo aqui como uma atividade de 1 hora. E vou dizer o seguinte, essa atividade, ela acontece não antes de 2 de agosto de 2013. Essa aqui, eu estou dizendo que não acontece antes de 12 de agosto de 2013. E vou dizer que essa aqui só vai acontecer no dia 29. Por quê? Não. Porque
Tá Por- perto. Porque o setor financeiro dessa empresa só vai ter esses dinheiros nessas datas. Como é que é? Vamos explicar de novo. Os dinheiros só vão aparecer nessas datas. Não é porque o Raimundo quer. É porque a empresa patrocinadora, o financiamento da empresa, só vai conseguir verbas nessas datas. Transcende a vontade do Raimundo. E eu vou dizer que nós vamos colocar aqui um financiamento na moeda real de 20 mil. Deixa eu colocar isso aqui direito, porque não ficou bom. Remaining. Ok, vamos ver aqui. Financiamento. Componente de custo, financiamento na moeda real. Eu vou dizer que é uma verba fixa de 20 mil. Só que aí é um dinheiro que entra, que deveria aparecer. Então eu vou apagar esse campo aqui, vou botar o financiamento R$1 fixo. Está aqui, 20 mil. Depois eu vou, a empresa diz que vai me dar também, num outro dia, que é o dia que ela sabe que vai ter, um financiamento em real de 30 mil. Bom, o custo desse projeto é 69, né? 20 mais 30, 50. A empresa diz, eu vou dar, eu tenho dinheiro, né? Eu vou dar mais 22 mil. É mais do que o projeto custa. Somando tudo, né? Uhum. Quanto eu tenho aqui? Eu tenho aqui 82. 80, é mais que o projeto custa. Vamos ver quanto é que ele custa? Onde é que está aqui o valor do custo? Aqui, ó. Está sobrando. Negativo, né? Sobrando. Vamos olhar então aqui. Eu tenho esse gasto e eu vou tirar esse gráfico daqui e vou colocar um gráfico do dinheiro que chega. Dinheiro que chega, financiamento. Dinheiro que chega, financiamento. Financiamento na moeda real. Então o dinheiro ele não chega no mês inteiro, mas como eu estou mostrando ele no modo semana, nessa semana eu tenho 20 mil, nessa semana eu tenho 30 mil, somando todos esses dinheiros, já vimos que paga toda a despesa do projeto. Aí vem a diferença entre custo e orçamento. Custo é o valor. Financiamento é entrada, mas custo é um valor instantâneo e orçamento é um plano distribuído. Tá claro até aí? Aham. Vamos ver se o dinheiro que chega paga. Claro que paga. Estamos vendo que temos até uma sobra de 2.244, correto? Uhum. Bom, se eu tiver com os meus centros de custos direitinho aqui, eu vou pedir para que ele mostre um outro gráfico, um gráfico do projeto, onde vai mostrar entradas e saídas. Eu quero saber fluxo de caixa. Onde é que ele está que eu não sei, meu Deus. Diferença em nauts.
Entra, sai. Eu vou somar tudo. Tudo que entra, tudo que sai. Vamos ver se vai funcionar. Olha que coisa estranha. Negativo. Negativo é dinheiro que entra. Então, para ficar bem claro, eu vou fazer com que dinheiro que entra é positivo. Pronto. Dinheiro sobrando, dinheiro faltando. Dinheiro sobrando, dinheiro faltando. Mas esse gráfico aqui, ele está mês a mês. Eu vou fazer o fluxo de caixa acumulado. Que todo dinheiro que entra é acumulado, todo dinheiro que sai vai dar o saldo. É o princípio do fluxo de caixa. E eu fiz semana a semana. Nessa semana, o dinheiro que eu tenho paga e sobra. Nessa semana, o dinheiro que eu tenho, mais o da semana que passou, paga e sobra. Nessa semana, o dinheiro que eu tenho novo, mais o que passou da sobra, sobra. Nessa semana, o dinheiro que tem mais o que sobrou, não entrou nada, negativo. Eu vou mudar essa curva de semana para dia, para ficar uma ilustração melhor. Eu estou a semana inteira com problema. Eu vou mudar isso para hora, para ver se melhora a ilustração. Eu tenho dinheiro que foi gastando, porque existe um dinheiro que entra e vou gastando. De repente um dinheiro chega, eu vou gastando. E aqui não entrou nenhum. E continua gastando. Então, vamos analisar as palavras. Custo, 69. Patrocínio, 72. Dá ou não dá para pagar? Dá. O fluxo de caixa, orçamento, fluxo de desembolso é o dinheiro ao longo do tempo. Com essas datas aqui de chegada de dinheiro, mesmo que maior do que o que você precisava, você não está conseguindo ter uma saúde financeira adequada. O que pode acontecer com um projeto que tem essa saúde financeira do gráfico? Pode não ser concluído. Porque os fornecedores param de fornecer, você entra em inadimplência, você perde credibilidade, se você praticar o pagamento, entra em despesas financeiras. Lembra, eu não estou falando nada de cliente aqui. E você perguntou isso logo no começo. Então, qual é o dia bom? Porque até aqui estava bom, estava tudo bom aqui. Qual é o dia bom do meu financiamento interno acontecer? Eu posso mudar a data aqui desse cara para mais cedo. A data melhor ir para mais tarde, né? Ou mais tarde, eu não sei. Bom, eu posso ficar fazendo tentativa e erro e olhar essa figura aqui. Eu vou apagar isso, eu vou apagar isso, vou aumentar isso aqui. Não dá para ler os valores que estão aqui em cima, né? Então eu vou até eliminar esses valores. E o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um fluxo de caixa negativo. Se eu pegar a data, bom, data é Start Net. É bom que essa ferramenta me permite mostrar tudo que eu estou falando. A Zap Net. Cadê o Net? Aqui. Eu poderia mudar essa data aqui para mais cedo, mais tarde. Aí eu mando ver que ficou vermelho ou azul. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pedir para que todas elas sejam o mais tarde possível e posso tirar as datas e pedir para que ele calcule qual é a melhor data para isso aí chegar. Deixa eu ver aqui, call center, ok. Eles têm que ser o mais tarde possível.
É o mais tarde possível. E eu vou pedir para que ele calcule para mim qual é o melhor dia que isso aí deve chegar. Pronto. Eu então espero que... Ok, com o telefone desligado a gente volta. Olha aqui, a gravação prossegue. Ele calculou para mim qual é a data mais tarde que eu posso praticar os dinheiros para que eu não tenha fluxo negativo. Dinheiro chega, paga. Quando zerou, chega, paga. Chega e aí acabou com o saldo. Então, o que eu acabei de fazer? Eu sei do meu fluxo de despesas, sei que é possível conseguir dinheiro nessas quantidades e anteriormente a data que o meu patrocinador interno, a minha empresa, me deu, não viabilizava o projeto, correto? Uhum. Agora, eu calculei qual é a data boa para que isso aconteça. E ele calculou a data boa e eu comunico ao meu patrocinador interno para que ele me dê o dinheiro nessas datas. O patrocinador interno diz: eu não tenho condições de te dar o dinheiro nessas datas. Só tenho condições de dar o dinheiro nas datas que eu já te informei. Logo, o meu fluxo continua com problema. Você entendeu até aí? Entendi. Mas então eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para que o sistema calcule para mim não mais o dinheiro que eu vou querer receber, mas quando eu devo fazer as atividades, que atividades eu devo adiar, replanejar, para que não falte dinheiro. Não é não falte dinheiro, Raimundo, é não falte dinheiro no momento correto. Tá claro isso? Uhum. Vou pedir para ele calcular. E olha o que ele fez. Não existe mais dívida no banco. Tá vendo? Tô vendo. As atividades 7, 8, 4 e 9 foram jogadas para onde? Pra frente. Para frente. O que é isso aqui no meio, Raimundo? Não tem atividade nenhuma, vai ficar parado? O que eu posso fazer, Raimundo? Não tendo dinheiro, vamos então pedir para que o sistema já tá no otimização plus. Eu não consigo, não tenho um algoritmo que consiga fazer melhor do que isso aí. Não tenho. Então, prezados senhores, com essa condição de financiamento para não pagar dívidas ou criar dívidas financeiras, o nosso planejamento não é mais o da linha de base. Está vendo a linha de base? Uhum. Nosso planejamento é esse aqui. Para 10 dias. Bom, Corrido. vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar dizer que as atividades são interrompíveis. Faz de conta que elas são interrompíveis. Vamos ver se vai dar certo. Nem sendo interrompíveis, ele acha uma solução para isso. Ou seja, claro, você pode inventar de fazer um pedacinho dessa aqui, mas talvez o pedacinho o dinheiro não dê, entendeu? Uhum. Eu estou com um fluxo de grana agora diferente. Vamos ver o fluxo de grana de saída, despesa? Fluxo de despesa. Despesa. Despesa é, pra gente ver bonito, a gente bota para cima, né? Vamos ver aqui. Pronto. Aqui, ó. Esse é o fluxo de despesa. Eu vou pedir para ver mês a mês, ou, no caso, semana a semana. Olha, não tem despesa essa semana, Raimundo. Por quê? Claro. E por que não tem? Porque não tinha dinheiro para bancar. O que aconteceu? Eu tive que esperar o dinheiro chegar aqui, Raimundo, olha. Uhum. Para poder praticar. O que eu fiz com o meu projeto? Paralisei em função
do financiamento. Voltando, produção, fluxo de despesa. Custo, valor a pagar. Financiamento é o valor que paga tudo isso, que vem pagar tudo isso. Lembrando, Raimundo, que esse financiamento do dinheiro que você gasta não tem nada a ver com o dinheiro do cliente. Mas essa empresa aqui que nós estamos conversando, ela pode ter colocado essas datas de dinheiro, tá vendo aqui? Uhum. Porque o cliente paga a ela no dia 2, no dia 12, no dia 29. Ela associou o financiamento dela interno ao recebimento do cliente. E quando ela faz essa associação, letra A, ou você fica devendo ao banco, devendo ao mercado, como você está vendo aqui, mantendo o fluxo na cor verde, que eu não gosto de cor amarela, mantendo o fluxo de grana na cor verde saudável, mas de pagamentos. Se você vincula o seu patrocínio interno aos pagamentos e recebimentos externos da organização, você corre o risco de não ter valores para financiar o seu projeto. Melhor seria, antes de assinar o contrato, você ter o fluxo de desembolso, definir com a equipe interna datas interessantes de pagamentos do cliente, e com isso você, contratualmente falando, não estamos falando de financiamento, não, estamos falando de pagamento pelo cliente, coincidindo com as datas do financiamento interno do seu projeto. E aí você está vendo que a linha de base se mantém, o projeto é o mais curto possível e o fluxo de caixa beira a zero, mas não chega a negativo. Tá claro, Raimundo? Tá claro. Agora, não deixa nenhuma atividade sua atrasar. Desculpa, não deixa nenhum pagamento seu do cliente atrasar. Que se ele atrasar e você vinculou ao seu patrocínio interno, se ele atrasar X dias, você já está com um possível problema interno. Dessa maneira você pode dizer o seguinte: cliente, o nosso acordo era esse. Você me atrasando X dias me causa um valor negativo que eu posso calcular eu posso calcular o valor presente líquido e dizer a você o nível de despesa financeira que você está me trazendo, se eu disser o nível de taxa de juros que eu pago por mês, por ano no banco. E aí você vai poder mostrar aqui um atraso no contrato de pagamento do cliente, porque vinculei ao meu financiamento, me trará um prejuízo financeiro que, trazido a valor presente, a uma taxa de juros, e aí você consegue negociar essas coisas. Voltando então, a pergunta é: muitas vezes entendemos que administrar o custo do projeto não se resume em não gastar mais do que o previsto,
e sim gastar no dia certo, a quantidade certa, porque há um compromisso de pagamentos com dinheiros que patrocinam esses pagamentos, que se não forem administrados, podem trazer aquele vermelho que você viu. Falava então, muitas vezes entendemos administrar. Administrar não é só para ficar no custo original, é para ficar dentro dos prazos, datas e acordos dos fluxos. Então você vai ter que... Cadê aqui? Você vai ter que fazer o quê? Assistir. Aqui não está claro o que você tem que fazer, né? Sei que... Então eu vou até editar isso aqui. Você vai ter que explicar. Vou colocar aqui. Você vai ter que explicar como compatibilizar e por que compatibilizar financiamento e orçamento. Esse é o objetivo da atividade. Como e por quê? Isso. Eu vou colocar isso agora. Atualizar. Então vou escrever aqui. Tudo sendo gravado em correção ao vivo dos erros do curso. Sempre atei. Sua missão nessa atividade é explicar o como Explicar. E por que Compatibilizar orçamentos. Compatibilizar orçamento e financiamento como atribuição do gestor na área de custos. Deixa eu ver se ficou bom. Financiamento não escreve assim. Compatibilizar sim. Missão. Como você quer a coisa mais importante, eu vou negritar e colocar em azul. Agora, há uma razão na vida dessa atividade e já é possível até realizar a atividade. Cadê o negócio? Tá aqui. Cadê ele? Aqui. Então, deu para perceber que financiamento, produção andam juntos. Produção é para a turma de produção e o financiamento é para que as equipes de apoio da contabilidade, do banco, do tesouro, da tesouraria, entendam o que é isso aqui. E quando você faz isso aqui em tempo de planejamento, você permite que o contrato seja escrito de forma adequada. Aqui eu coloco no dia 12. O contrato é escrito de forma adequada, mostrando que a despesa será paga pelo financiamento interno, que está vinculada, de repente, a um pagamento do cliente. É claro que o cliente não vai te pagar 20 mil. Ele vai te pagar um valor nessa data que, subtraindo o imposto, subtraindo o lucro, subtraindo as despesas outras, sobra 20 mil para você pagar as despesas. Lembrando que eu estou botando aqui 20 mil reais. Se eu colocasse aqui em custos dólar também, eu teria em reais, eu coloco 10 mil. Em dólar eu coloco 5 mil. Isso tudo convertido em real. E se eu fiz alguma coisa... Converte também? Converte. Fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver de novo. Cost. Aqui nós temos dólar 5 mil, real 10 mil. Aqui nós temos real 30 mil
Deixa eu ver quanto eu botei. 5 mil e 10 mil. Ah, bom, peraí, tem que tirar isso aqui. Isso aqui tá a diferença check-in, check-out. Ô, Marcos, Oi. qual que é o modelo de contrato que é mais utilizado? Assim, para esse curso, esse fluxo de caixa? Não entendi. Assim, o que usa-se mais? Você pagar o seu curso com o dinheiro que você recebeu do cliente, ou o pessoal geralmente, ou as empresas, né, geralmente, acho que de grande porte deve fazer isso. Geralmente já tem um dinheiro armazenado e começa a obra sem receber nada, sem nenhuma entrada do cliente. Vamos dar um exemplo que eu já vivi. Uma empresa multinacional tinha um capital de 80 bilhões de dólares e ganhou uma obra que nós estimamos em 55 milhões de reais. Ganhou. Só que ela vendeu essa obra por 40 milhões de reais. Então vou repetir. Uma empresa de 80 bilhões de dólares de capital, multinacional que fabrica de bisturi a transformador, vendeu uma obra grande por 40 milhões de reais. Deu um desconto e vendeu. E eu ajudei a calcular o custo, despesa, valor final em 55 milhões de reais. Você já entendeu que o cliente não está pagando essa obra. Uhum. E aí você fala, mas custo é 55 milhões. E o orçamento, e o fluxo de desembolso? A gente calculou. Tipo assim, 5 milhões no primeiro mês, 20 no segundo, 15 no terceiro. A gente calculou isso. Você acha que essa empresa estava promovendo um patrocínio, um financiamento desses meses amarrado ao que ela ia receber do nosso cliente? Não. Não. Porque mesmo que amarrasse, ia chegar uma hora que não ia ter da onde tirar. Então, a resposta à sua pergunta é, nesse caso, a empresa não está nem aí para fazer essa composição de cliente me paga, pego parte e pago minhas despesas. Não está nem aí. Mas a grande maioria das empresas que não tem capital social de 80 bilhões de dólares, elas procuram fazer o seguinte: eu preciso fazer um fluxo de desembolso, eu preciso fazer um fluxo de recebimento do cliente que, se possível, me ajude a não ter que desembolsar um capital particular. Entendeu isso? Uhum. Assim eu compatibilizo o pagamento do meu cliente com as minhas despesas. E se não for exatamente no dia, eu uso os meus recursos financeiros, tiro da poupança, depois eu boto na poupança. E esse dinheiro de mobilização, como que é usado isso? O dinheiro de mobilização que os clientes pagam para as empresas, é mais ou menos isso que você perguntou. Imagine que eu tenho uma obra da prefeitura, e a legislação do Brasil permite isso, até um limite. Eu dou um dinheiro para você sem você ter feito nada. Então, o fluxo econômico de dinheiro é aquele que você viu na ferramenta. Fluxo econômico é gastou, pagou. É como se eu tivesse aqui um dinheiro chegando muito grande. Aqui, ó, olha ele aqui, ó. Ele chegou e ele está positivo. Ele chegou e está positivo. Ou seja, está sobrando dinheiro aqui. É claro que quando eu fecho esse período aqui, ele fica negativo. Aqui no exemplo que a gente deu aqui.
Mas imagina, você está recebendo um dinheiro sem produzir. Então não é um fluxo econômico, é um fluxo financeiro. O fluxo financeiro é comum e acordado entre as partes. Não tem nada a ver com a vida do projeto. Tem a ver com a vida do contrato. É que nem a garantia. O projeto acabou no dia 2 de setembro, mas a garantia vai até o ano 2015. Tem nada a ver a vida do projeto com a vida do contrato. Então, quando você fala da mobilização, é que eu estou dando um dinheiro para você se patrocinar, se preparar para a execução do serviço. Aí as empresas conseguem atender a mais clientes. Porque se eu não tiver uma verba de mobilização, eu teria que pegar todo o meu capital para investir agora para receber depois que eu fizer. Ou seja, financeiramente eu começo, economicamente você me paga depois, contra a produção. Tá claro isso? Então o que se mais faz? Bom, se é o José da esquina, ele vai te pedir 30% adiantado. Porque o José da esquina não tem capital de giro, não tem capital reservado, não tem investimento social. Ele tem que usar o seu dinheiro para trabalhar para você. As empresas de construção de engenharia pedem um valor de mobilização. Não é assim um valor muito grande, como o Manel pediu 30%. Vai a 5%, 10%. E diz, quando eu comprar o elevador, você me paga rápido. Ou seja, para eu não comprar o elevador com meu dinheiro, você me paga um pouco antes e eu pago o elevador. Entendeu? E quando a empresa é um pouquinho mais abastada, do tipo dessa que eu falei, ela não está nem aí. Ela até procura fazer um casamento de receita e pagamentos, porque lucro é sempre bom, né? Retorno é sempre bom. Mas nesse caso que eu te contei, que é um caso verídico, entendeu-se perfeitamente por que vendeu 40 no lugar de 55. Porque ela tinha interesses em apresentar um bom trabalho. Ela já é uma empresa boa, né? Mas ela queria mostrar um bom trabalho, registrar um bom trabalho, e com isso a segunda etapa tem que ser contratada comigo. Imagina que eu faço trem para você e eu vendo para você os trilhos bem baratinhos, bem baratinhos. Só vai andar trem nesses trilhos se forem os meus, porque os outros do mundo inteiro não cabem nesse trilho. Por isso que eu te vendi um trilho tão baratinho. Isso aconteceu no Rio, né? Não, foi em São Paulo, sob trem, né? Sob trem foi em São Paulo. Acho que aí no Rio aí também os trilhos eram maiores do que o trem japonês podia andar. Bom, mas aí eu não sei especificamente desse aí não. Mas é claro que esse é um exemplo que eu dei, assim, bem grosso, né? Eu acho que jamais alguém compraria trilho de trem que não fosse compatível com os trens do mercado. Mas é um exemplo que eu dei justamente para isso. Eu te vendo mais barato, eu pago para você comprar, porque eu tenho interesses estratégicos, né? Encerrando a gravação,